Estamos aqui para o segundo episódio do podcast Antônio Vieira. Estamos aqui novamente com a nossa convidada Edivânia. Edivânia, e aí, tudo bem? Oi, tudo bom? Maravilha, muito Nosso bom. segundo podcast, hein? Nosso segundo podcast. E durante o curso de Educação Política, que logo teremos a terceira aula, são 4 aulas no total e tá bem legal, bastante gente aqui da região fazendo. Estamos dando conselhos práticos para os políticos, principalmente os políticos conservadores. E se ele não for conservador e quiser fazer o curso, ele vai acabar virando conservador, porque não tem outra saída, não é isso? Exatamente, não tem outra saída, e as estratégias também só servem para as abordagens conservadoras, que são muito diferentes das abordagens de esquerda e outras mais que possam existir. Mas só serve para o político conservador, né? São as abordagens que funcionam, né? Sim, são também conectadas com a realidade. A gente nunca pode esquecer isso. O conservador, ele parte da realidade para a ação, e não o contrário, né? Isso diferencia muito. Quando você vê alguém pegando um plano que supostamente funciona e começa a impor esse plano nas leis, no governo, um plano que é pura hipótese, não tem vínculo com a realidade, ou então é uma premissa forçada, né? Então, não é um político conservador. Muito bom. E aí, o que a gente preparou para falar hoje no nosso segundo podcast? Bom, nós estamos começando uma série importantíssima que quem é conservador precisa saber. É um assunto... um dos mais urgentes, vamos dizer assim, atualmente, que é sobre a cultura da morte. E hoje nós vamos dar o primeiro passo, falar sobre o contexto de como acontece a cultura da morte. Muita gente não sabe a origem disso, né? Então, hoje nós vamos estar começando a contar para as pessoas, contextualizar, para elas saber de onde vêm essas ideias, e por que isso gera tanto impacto no Brasil, e também pessoas que vão fazer lobby junto aos políticos que acompanham o nosso trabalho, né? Excelente, vai surgir excelente. ONGs que vão abordar eles, ONGs que vão oferecer dinheiro, e é muito dinheiro. Então não é fácil também ser conservador, porque você ser... progressista é um título de autoelogio, mas ser uma pessoa que compra a agenda de engenheiros sociais, os engenheiros sociais têm muito dinheiro para disponibilizar para os políticos, né? Então, o político conservador ele não vai ceder a essas tentações. Então, nós vamos contar como é feito isso, e vai ser extrema utilidade. Muito bom, muito bom. Mas o que é esse negócio de cultura da morte aí? Isso aí não é coisa de igreja? Tem alguma coisa a ver com política? Parece uma coisa assim, religiosa, né? Mas a cultura da morte tem tudo a ver com política, porque assim, a forma mais grosseira e mais simples de pensar o que é bem e mal é que tudo que é bom, ele vai em direção à vida. Tudo que é mal vai em direção à morte. Então, essa cultura da morte, ela tem vários aspectos, né? Aborto, eutanásia, eliminação das pessoas que não têm utilidade. Eugenia. E mais essa utilidade, eugenia. Controle populacional. Sim, controle populacional é o mais disfarçado que existe, né? E às vezes as pessoas nem percebem. Mas hoje nós vamos estar contando de onde é que surgiu isso, porque muita gente pensa que ela é a favor de alguma coisa, de alguma pauta em relação à cultura morte, porque ela imaginou aquilo da cabeça dela,
E é mentira, ela foi induzida, ela sofreu uma espécie de lavagem cerebral, propaganda, colocaram isso nos meios de comunicação, colocaram isso nas universidades, e aos poucos a pessoa foi absorvendo até começar a acreditar que eram suas próprias ideias. Certo, muito bom. E o que a gente ouve muito hoje em dia falar de globalismo e nova ordem mundial? Tem alguma coisa a ver com isso daí de cultura da morte? Tem alguma coisa a ver, sim? É bom ressaltar uma coisa que existe sim um movimento que quer dominar as nações, mas quando a gente nem todo mundo que fala sobre globalismo às vezes fala de forma equilibrada, então as pessoas tendem a confundir as coisas. Mas o que seria uma nova ordem mundial? É tentar colocar um governo único para todos os povos. E os conservadores sabem que isso não funciona porque cada povo tem suas necessidades, sua cultura, suas particularidades. Isso muda até de cidade para cidade, né? Então não funciona colocar as coisas, impor as coisas para todo mundo e muito menos as pautas que eles vêm defendendo. E o que a gente vê se a gente seguir o rastro do dinheiro, a gente sabe quem é que está agindo. E é sobre isso que nós vamos contar hoje. Certo, muito bem, muito bem. Então, e aí, o que você tem para falar pra gente sobre isso? Bom, interessante, você falou que parece uma coisa religiosa, mas interessante é que nós vamos falar hoje sobre a questão do aborto e controle populacional, como é que foi implantado. E parece uma questão religiosa porque isso está sendo feito em 6 passos. E 6 na religião é o número do demônio. Parece. O pessoal que vai ouvir uma vai falar. aparente coincidência. Uma aparente coincidência, mas o pessoal que vai ouvir vai falar que a gente é da teoria da conspiração. Não, por isso que é bom a pessoa olhar as questões assim. Com base em que as pessoas estão defendendo aquilo? Porque tem muita gente que fala sobre teorias e eles foram juntando um monte de coisas imaginárias, né? Então é bom ter embasamento concreto. Certo. Então, na verdade, esse assunto é muito antigo. Isso está sendo implantado muito desde antigamente. A cultura da morte, nós vamos falar a primeira etapa dela, né? Que é controle populacional e a questão do aborto. E isso desde 1952. Na verdade, como é que começou? Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que aparentemente é boa, mas depois ela pode ser pervertida, que depois que surgiu os grandes capitalistas, e são pessoas incríveis, sabe? Os primeiros, esses primeiros, né? Eles construíram o carro, construíram malha ferroviária, então evoluíram a questão do petróleo. São coisas boas para a humanidade. O problema é o que os filhos deles fizeram com o dinheiro e também o capitalismo, quando a gente vê dentro da questão da cultura da morte que ele não é inimigo do socialismo e do comunismo, muito pelo contrário, ele financia esse tipo de coisa, né? Então, uma das coisas que começou a acontecer no século XX é taxar a transmissão de heranças e grandes fortunas. E uma das famílias que passou por isso, né? Então eles começaram a criar fundações e essas repassavam essas taxas, essas grandes quantias de dinheiro para essas fundações. Olha, certo. Então, assim, esse negócio, essa história das fundações parece que é uma peça central aí da história da cultura da morte, né? Isso. O que acontece? Fazer a caridade é bom, mas tem que ser um ato voluntário. Quando se torna lei fazer caridade, abre um leque para as pessoas começarem a fazer isso. Já que eu sou obrigado a colocar meu dinheiro em alguma coisa,
em alguma caridade, então eles começam a inventar projetos sociais. E ao invés de ajudar as pessoas, começam a fazer engenharia social. Engenharia social Certo. é a perversão da caridade, né? Porque a partir do século XX virou uma obrigação taxar e pagar impostos. Então criaram essas fundações para destinar esse dinheiro. Então a família Rockefeller, só para contextualizar, quem não sabe, os Rockefeller foi quem aproveitou a malha ferroviária dos Estados Unidos e começou a criar um monopólio do petróleo. Então foi uma sacada do ponto de vista empresarial muito interessante. Isso gerou muito dinheiro. Mas o John Rockefeller III, ele pediu para a família dele. Então não foi o primeiro que criou a fortuna, né? Foi o neto. O John Rockefeller III, né? Ele pediu à família para pegar esse dinheiro que era destinado à fundação e dedicar a vida dele toda a cuidar de um aspecto que ele achava interessante. Ele partia do pressuposto de que os problemas da humanidade seria o crescimento populacional. Então, o que ele imaginou? Por isso que você não pode sair imaginando coisas. Tem que analisar a realidade adversária. O que essa comunidade precisa? Ele imaginou que o mundo ia encher de gente, que todo mundo ia começar a passar fome. Só que, quando você começa a imaginar que a superpopulação é um problema, você está começando a levantar uma questão de que, assim, então vamos diminuir a população. Diminuir os fracos, diminuir os pobres. Vamos acabar com a pobreza, vamos matar todos os pobres. Então é uma Parece que havia estratégia... uma onda de neomalthusianismo aí, né? Entre os sociólogos da primeira metade do século XX. Que deu base aí Isso, para o Rockefeller começar a pensar em controle populacional. Sim, e se você for olhar, são pessoas que não são eleitas, não são políticos, não estão lá para representar o povo. Mas um belo dia ele acorda com aquela ideia e sabe lá as influências que essas pessoas têm. Por isso que é importante as pessoas acompanhar o nosso instituto, não só quem quer ser político de entrar num partido e pronto, mas todo mundo que vai mexer com a coisa pública. Então, quem é de uma ONG, quem é tem interesse de criar alguma fundação para alguma coisa, o suporte que a gente está oferecendo também é importante para essas pessoas, né? Porque eu acho que se o Rockefeller III tivesse tido uma boa educação, ele não teria ido por esse caminho. Mas Sim. vamos continuar. Ele acreditou, né, no controle populacional. E em 1952 a 1959, ele começou a primeira etapa. Então, a primeira etapa, ele começou a investir o dinheiro dele no desenvolvimento do DIU. Vou abrir um parênteses aqui. Eu conheço várias mulheres que colocaram DIU, principalmente o DIU de cobre, e muitos médicos falam que o DIU de Mirena não acontece isso, mas acontece também. É um sangramento, assim, tem mulheres que sangram 1 mês, 2 meses, 6 meses. É algo terrível. Então, assim, começaram a desenvolver o DIU, né? E depois começou a criar uma pílula que fosse abortiva. Então, eles queriam induzir um aborto químico. E começou a usar modelagem matemática e tal para atingir esse objetivo de controle demográfico. Então, basicamente, ele estava lançando as bases dessa propaganda política. Uma primeira coisa é que ele estava num país que é muito livre. Nós já comentamos isso no podcast anterior. Os Estados Unidos têm muitos grupos de estudo. E desde aquela época as pessoas prezam a liberdade, né? Quem participa do nosso curso, nós falamos sobre Tocqueville e sabe que os Estados Unidos prezam muito pela liberdade. Então ele não conseguiria implantar isso naquele tipo no país dele. Então o que ele começou a fazer? Lobby com o terceiro mundo, porque é mais fácil você pegar um país que é pobre e tentar implantar as coisas, até de forma clandestina, é muito mais fácil.
Então começou a segunda etapa, que durou de 1959 a 1968. Então ele contratou um demógrafo, e a ONU estava acabando de surgir, e tinha um departamento na ONU que é um conselho populacional. E então eles tentaram implantar de forma às vezes legal, às vezes ilegal, controle populacional na Ásia, na África, e tentou fazer o. Eles evitaram fazer isso na América Latina porque a Igreja Católica aqui é muito forte. Mas isso foi o. Sim. Eles começaram a implantar a fábrica de DIU na Coreia, em Hong Kong, em Taiwan, na Índia, no Paquistão, no Egito, na Turquia. Então eles começaram a implantar nesses lugares onde não tinha a Igreja Católica, porque, de certa forma, a Igreja Católica impede. A doutrina da Igreja Católica é um obstáculo para o controle populacional. Bom, as pessoas que conhecem, né? Porque hoje em dia, do jeito que as coisas estão no Brasil, os católicos nem sabem qual é a doutrina da Igreja Católica em relação a isso. Acho que, mas talvez por isso, talvez esse é um dos motivos que a igreja é mais atacada, é a instituição mais atacada da história aí, né? Sim, Nunca houve tanta investida com tamanha ferocidade contra alguma instituição quanto há contra a igreja, né? Porque talvez ela sim, de seja a toda. única que é capaz de resistir a isso. Sim, que é capaz de barrar essa cultura da morte, e esse foi um primeiro impasse. Então, de propósito, eles evitaram um pouco a América Latina, mas evitar um pouco não significa que deixaram de tentar. Então, logo em seguida, eles receberam um apoio maciço da Fundação Ford. Sim, é a fundação que fabrica, lá do Ford que fabrica os carros. Então, até os anos 60, 70, né? Eles começaram a ser parceiros. Então, eles começaram uma terceira etapa. Acho que Essa terceira essa. etapa, Só voltando um segundo. Antes você falou sobre o conselho populacional, né? sim, da ONU. Sim, esse conselho populacional é o de 1952. Eu acho que esse aí foi um marco, talvez, né? Em bastante vídeos que eu vejo na internet, em bastante livros, eles consideram esse ponto como um Sim, marco aí pro início dessa engenharia de cultura da morte, né? porque até então a questão do aborto lá na ONU não era tão grande, era mais o controle populacional, porque eles achavam que a população aumentando, a comida ia diminuir e os recursos naturais iriam diminuir, então partindo desse pressuposto. O que, se a gente for olhar bem a realidade, é muito diferente do que se conta por aí, né? É, Nossa, eu tentei desativar aqui, tô no Wi-Fi. Então vamos continuar. A terceira etapa, em 1968 a 1974, eles começaram a espalhar clínicas por todo o mundo. Então, e outra coisa que eles fizeram, não contentes com o dinheiro só da Fundação Rockefeller e da Fundação Ford, que, se vocês forem olhar, é muito dinheiro, eles arrumaram um jeito, fizeram um lobby junto ao governo federal americano para reconhecer a questão do controle demográfico mundial como um problema de segurança. Então ele começou, e o presidente Nixon, olha a importância de um presidente ter uma boa formação. O cara foi Ele pego caiu nesse desprevenido, né? lobby, foi pego nesse lobby, e ele caiu nessa armadilha e aceitou usar o dinheiro do imposto dos americanos para financiar o aborto. Então, esse imposto... E eles começaram a usar uma substância aqui, misoprostol, que em escala internacional. Eles falavam que era uma nova penicilina que acabaria com a enfermidade da explosão populacional. Bom, primeiro que a explosão populacional não é uma enfermidade. Se a gente olhar o Brasil,
o Brasil tem menos de meia pessoa por quilômetro quadrado. Então, imagina quantos quilômetros quadrados, quantas famílias não viveriam lá, quanto de produção, os rios e tal. Então, cabe muita gente. E outra, vai nascendo mais pessoas, vai morrendo outras, assim. As pessoas não vivem para sempre, os idosos vão morrendo. As pessoas estão doentes, estão morrendo, então precisa nascer mais pessoas. Não existe essa doença, essa enfermidade de explosão populacional como eles inventaram. Então eles começaram a espalhar clínicas no mundo inteiro e distribuir essa substância abortiva, e começaram o projeto, a intenção deles era diminuir em 5 anos o crescimento populacional. Isso aí no governo Nixon que você está contando pra gente teve um relatório famoso de um secretário dos Estados Unidos, que foi o Henry Kissinger, né? Ele fez um relatório famoso, o relatório Kissinger, que estava delineando toda essa estratégia de controle populacional dos Estados Unidos pelo mundo. E, inclusive, Verdade. o Kissinger chegou a ganhar um prêmio Nobel da Paz aí por esse trabalho. Se eu me lembro bem, é mais ou menos de 1972, 73, alguma coisa assim. Verdade. E aí depois começou a quarta etapa, em 1974. Então eles começaram a ver que não adianta você oferecer a possibilidade do aborto, oferecer pílulas abortivas, se as pessoas não querem fazer aborto, né? Se as mulheres não querem fazer aborto, toda essa oferta, todo esse investimento, do ponto de vista deles, é inútil. E esse é um trabalho que os conservadores fazem, né? Fala para as mulheres formar a família e não levar uma vida desregrada e fazer aborto, né? Então, o que começou nessa quarta etapa? A modificação da moral. Então, eles começaram a financiar tudo que pudesse diminuir a moral. E isso de propósito, tá? Ou seja, o A moral objetivo sexual disso. popular. Certo, o objetivo disso, só para eu entender melhor aí o que você está me contando, não era exatamente pela questão moral diretamente. Eles estavam preocupados com o controle populacional, não é isso? Sim, eles Ah, queriam um mercado para o aborto, né? sim, queriam mudar a Tanto mentalidade, queriam mudar a moralidade para atingir a mudança de comportamento para deixar as pessoas suscetíveis a fazer aborto. isso. Porque se você tem uma moral ali bem construída, né? Para que uma mulher vai fazer aborto se ela tem a família dela? Pelo contrário, a mulher que tem a família, ela quer ter mais filhos. E então, quem quer fazer aborto é uma pessoa que vive numa perversão moral. É uma pessoa que saiu na noite e quis se divertir e não sabe quem é o pai. É uma ilusão de diversão, né? Então eles começaram a financiar isso. Se for pegar a cultura de massa, muito erótica. Então Sim, as danças são eróticas, os filmes, às vezes você está assistindo um filme sobre alguma coisa e de repente brota uma cena erótica para aquele povoando o imaginário das pessoas. Quem participa do curso viu que nós falamos sobre educação do imaginário, como isso é importante, e foi uma das ferramentas que eles usaram, né? e toda essa Então história começou a que você está financiar tudo. contando, só uma coisa que eu me lembrei aqui, não está diretamente relacionado com o marxismo cultural, né? Essas coisas, pelo Não, que você está falando, assim, acabaram se cooperando acidentalmente, acabaram o acontecendo que mais ou menos no mesmo acontece? momento. Certo, o Sim, que acontece? Conta pra gente. acontece o seguinte: o marxismo todo mundo sabe que não funciona. Só que ele é uma ferramenta ótima de destruição. Então, quando vem aquelas pessoas que acreditam na doutrina marxista tentam impor as ideias delas, os grandes capitalistas olham e falam: olha, isso é bom demais, porque isso facilita o nosso trabalho. Então, eles ficam fazendo propaganda
daquilo, não é porque funciona, é porque é uma ferramenta ótima de destruição da moral. Então um coopera com o outro, né? Mas na verdade os grandes capitalistas sabem que o marxismo não vai funcionar e não vai dar certo. Então eles, só que mais uma vez eles barraram na Igreja Católica. Então eles começaram a promover o movimento homossexual, né? E uma educação sexual liberal. Esses dias eu estava vendo uma propaganda daquele seriado que eu acredito que seducou o imaginário de muita gente da geração dos meus pais, assim, da geração que hoje em dia tem 60 anos, 50, 60 anos, que é aquele seriado Friends. Numa época em que as pessoas tinham uma moral decente e tal, então eles começaram a colocar na cabeça dos jovens, não tem problema ser uma pessoa pervertida, é tudo legal, vai dar tudo certo e tal. Então esse seriado, não tô falando que tal, porque muita coisa as pessoas fazem de livre, espontânea capacidade de ser burra mesmo, mas isso cooperou demais com a questão dos Rockefeller, porque você vai bombardeando as pessoas com a degradação moral, isso facilita tudo. Sim. Então, o que aconteceu depois na ONU? Porque a ONU já tinha esse programa de controle populacional. Mas aí a ONU começou... Entrou uma pessoa na ONU, peraí, só me perdi aqui, deixa eu caçar o nome da pessoa. Apesar que já estamos com 28 minutos aqui de gravação, esse assunto é longo, é denso. É longo demais. Então hoje acho que já ficou uma introdução bem legal. Olha, eu não achei o nome aqui, mas é uma médica paquistanesa que ela era a favor do aborto. Então Certo. ela começou a apoiar, criar. Assim, o movimento feminista começou com o direito ao voto e depois ele virou uma outra coisa. Porque o que acontece? Esse pessoal, eles pegam causas que têm certa legitimidade, e aí eles pervertem a causa. Nunca que essas causas vão atingir seus objetivos, mas eles vão esvaziando os objetivos dessas causas até que essas pessoas que estão lá militando começam a servir as opiniões deles. Então eles fizeram isso com o movimento feminista, e essa mulher que entrou na ONU, ela era a favor do aborto, então ela começou junto nas atividades populacionais da ONU, começou a inserir a questão do aborto como eficiente no controle populacional. Bom, quando for eu só queria encerrar as 6 etapas antes da gente terminar. Vamos lá. Depois, o que aconteceu? Começaram a criar jurisprudência sobre a questão do aborto. Então, para fazer pressão, porque eles conseguem controlar pelo mundo, né? Tal país aceitou já o aborto. Em tal julgamento, olha, o julgamento foi favorável ao aborto. Então, eles chamam isso de soft, né? Favorável ao aborto no direito internacional. No caso, nós estamos falando de internacional em relação aos Estados Unidos, tá? Sim. E começaram a deflagrar uma campanha internacional, que eles chamam de hard, né? Dentro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a ser aprovada na ONU. Então, eles queriam colocar isso dentro e começaram a trocar o nome também, porque eles viram que controle populacional as pessoas assustam, então começaram a trocar por direitos reprodutivos, então mudar o nome das coisas para conseguir ter sucesso. A 6ª etapa, dentro da 5ª etapa, eles fizeram uma outra coisa para esse movimento soft e hard funcionar melhor,
é que esse pessoal, eles têm muito dinheiro e alguns são donos de bancos. Então eles começaram a fazer um assédio com as elites, né? Então, se as pessoas, principalmente as elites da América Latina, se eles fossem favoráveis ao aborto, eles ficariam isentos de certas taxas e tal. Então a pauta era o seguinte: então tudo, assim, não é porque a pessoa tem convicção, não é porque uma pessoa interesseira, é uma pessoa corrupta, que aceita assédio de banco. Então, assim, todo mundo que defende essas pautas é bom ter muito, prestar muita atenção no tipo de moral que eles têm. Então eles tinham essas elites que foram assediadas principalmente aqui na América Latina, já que eles não conseguiam entrar via população, porque a população é muito católica. Então eles começaram a entrar por via das elites. Então falou, olha, vocês têm que defender a pauta do movimento homossexual, que se você for olhar o movimento homossexual, eles não defendem os gays, eles usam os gays. E também a legalização do aborto e a educação sexual liberal. Então, as elites foram assediadas. Eles se venderam por essa pauta, né? Em troca de isenção de taxas e benefícios financeiros. A sexta etapa, na verdade, foi a evolução de todas as outras 5, que começou provavelmente próximo do ano de 2008, e aí eles já contavam com mais de 700 representantes de ONGs sendo financiadas para promover o aborto no mundo. Então, quando você vê uma jovenzinha gritando que meu corpo, minhas regras, na verdade ela fatiou o corpo dela para essas grandes fundações todas. O corpo dela não é dela. Né? Ela saiu distribuindo para... E essa sexta etapa em 2008, ou seja, isso é muito recente, né? Eles ainda estão trabalhando muito a todo recente. vapor. Sim, se for olhar, faz mais ou menos o que 60 anos que estão tentando implantar a cultura da morte na América Latina. E graças a Deus, literalmente graças a Deus, essas coisas não estão acontecendo. Então, essas Acho que ONGs, talvez né? no Uruguai acabaram conseguindo, né? Sim, mas aí... Mas o Brasil, que eu acho que é o maior país da América do Sul, e talvez eu acho que é o que mais eles tentaram, eles não conseguiram. Isso é um grande feito. Não sei como eles não conseguiram. O Brasil está se mantendo nisso, né? Sim, e graças à moral individual, porque nossas elites já estão vendidas, nossos políticos já estão vendidos, nossos políticos assim, porque por enquanto nós ainda temos muita gente liberal e de esquerda que se vende para essas pautas. Então, tem muita gente vendida. Então, essas coisas não aconteceram graças à moral individual. Então, o fortalecimento do caráter do indivíduo é muito importante para se opor a essas coisas. Aconteceu algo importantíssimo que o governador Carter e depois Ronald Reagan, eles barraram a lei de financiar o aborto no estrangeiro com dinheiro do contribuinte americano. Então, quem acompanha os nossos artigos sabe que Ronald Reagan teve apoio né, de grupos de estudos conservadores. Então, essas pessoas ajudaram ele a abrir os olhos. Olha, o dinheiro do contribuinte americano está indo para financiar o aborto. Então, barraram. Só que aqui no Brasil tem um outro programa que acabou o IPAS. O que é o IPAS? O IPAS, ele é um órgão, né, que promove a legalização do aborto, só que ele... já que eles não conseguem isso diretamente com as pessoas, eles treinam os médicos. Então, por ano, eles treinam 1.000 novos médicos para esse tipo de coisa.
Então, e aí assessora as clínicas clandestinas, e eles inventaram o termo chamado aborto seguro, que a gente sabe que não existe aborto seguro, mas eles Certo. queriam Foi daí esconder, que eles veio esse escondem, termo, então. sim, Eu eles acho que uma escondem das das... pessoas, um dos médicos responsáveis nesse programa no Brasil é o Aníbal Faundes, não é isso? Isso, E aí, isso. esses dias eu estava pesquisando, eu coloquei o nome dele no Google, fui ler uma entrevista com ele, e aí o repórter perguntou, mas você é contra o aborto ou é a favor do aborto? Ele falou, não, eu sou contra o aborto. De modo algum, eu sou contra o aborto. Puta, o cara tá aqui faz 30 anos realizando aborto, ensinando as pessoas a fazer aborto, treinando médicos, ajudando a Eles não construir postos de têm, saúde que dão medicamentos abortivos. E o cara tem a cara de sim, pau de falar que ele é contra o aborto. o nível de Ele é, cinismo dessas pessoas é muito grande. Eles são capazes de fazer uma coisa a vida inteira e simplesmente dizer que não fizeram. É muito cinismo. Então, eles começaram a fazer. Na verdade, em 2004, surgiu em Montevidéu um serviço patrocinado pelo Ministério da Saúde no Uruguai, você acabou de citar o Uruguai, e orientado por esse professor aqui no Brasil, Aníbal Faundes, né? Faundes. É. Então, como é que ele faz? As mulheres chegam no hospital procurando aborto e é ilegal e não pode. Mas ele deixa alguém fica lá e aborda alguém que não é do hospital, mas que tem acesso ao hospital e tem acesso a informações, aborda a mulher e vende ou dá o remédio. E aí depois que ela vai e toma, ela recebe todas as orientações de como fazer. E eu não vou dar muitos detalhes, porque vai que alguém está mal intencionado, escuta a gente sobre como é feito isso. É. Então, Mas não vou caramba, contar. Edivânia, depois É... pode terminar, depois eu vou falar um Não, só pouquinho também. terminar aqui rapidinho. Eles pegam, aí depois que a mulher já está com o bebê quase morto, eles criaram um processo que chama cuidados pós-abortivo. Né? Antigamente, quando a mulher fazia isso, ela iria presa e, assim, de certa forma, ela que se virasse Certo. para dar um jeito, porque. Mas aí, nesse caso, eles criaram os cuidados pós-abortivos, então a mulher vai lá. Então o médico fala: não, eu não fiz o aborto. Mas alguém que foi e ensinou a mulher a fazer. Né? Então ele faz a remoção do feto morto, curetagem, um monte de coisa. Então, assim, de certa forma, eles estão sim fazendo o aborto, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu só ia terminar esse raciocínio. Não, então, nossa, muito legal. Você fez assim uma contextualização da história do aborto aí no século XX, é de longa data. Não começou ontem, não começou com a feminista gritando lá na frente nas praças públicas Meu Corpo, Minhas Regras, Tirando a roupa. tirando a Tá. roupa ali. Então não é nem a pontinha do iceberg, é muito menos que isso, né? O negócio é Sim, muito mais enraizado, estruturado e arquitetado do que a gente está imaginando. e as pessoas acham que aquilo é, nossa, como eu sou original, como eu sou moderno e atual. Não é, é uma marionete do sistema. Eles falam tanto do sistema e eles próprios são marionetes do sistema. Não, o mais legal disso tudo que você está falando é o seguinte: quem está fazendo diretrizes de políticas abortivas são os grandes capitalistas, não é isso? Sim, E quem está aqui papagaiando isso é o pessoal da esquerda, que quer ser o revolucionário, que quer falar contra o sistema, contra o capitalismo opressor. Pô, mas vocês estão sim. fazendo tudo direitinho, igual os grandes capitalistas estão mandando fazer? São os papagaios, os escravos, as marionetes do grande capital. Legal, nossa, foi muito legal o podcast de hoje, porque assim, isso é um assunto seríssimo, né? E ele está muito mais enraizado na nossa história do que a gente imagina. É muito arquitetado, né? É muito Sim. dinheiro investido.
E eu tô até assustado de ouvir a história toda aí que você contou, mas foi muito legal. E é bom que todo mundo saiba disso, não é? Acho que É quanto mais gente verdade, é bom. tá sabendo, E melhor. principalmente os políticos, porque com certeza, isso assim, com certeza eles Principalmente vão os ser políticos, é. assediados. Exatamente, porque senão aí chega lá, os chinês convidam todos os deputados lá, os bobão, aí vai todos os bobão lá, Carla Zambelli e os outros deputados, até os caras Isso. de direito vai lá na China tirar foto. Não O aceitam Ronaldo Caiado favorzinho foi no de começo grande do ano. capitalista. Então, foram no começo do ano fazer treinamento da BNCC, que é uma outra ferramenta dos globalistas e da cultura da morte. Foram fazer treinamento nos Estados Unidos, junto com Tabata Amaral, junto com outros deputados de esquerda. Foi lá o Ronaldo Caiado. Porra, Ronaldo Caiado, acorda, meu. Tá viajando, cara. Pois é, e assim, agora eu acho, não é ingenuidade, é corrupção mesmo. O poder sobe para a cabeça e as pessoas começam a achar legal. Nossa, andei de jato, fui para a China, fui para não sei aonde. Foi fazer um Coisas curso nos Estados Unidos de medíocres. educação e não sei o quê. Coisas Como é medíocres que fácil comprar sobem esses para a caras, hein? cabeça. Puta merda. Muito fácil, custam muito barato. Para um grande capitalista, isso é troco de bala. Só porque Então, assim, pagou um hotelzinho pro cara ficar uns dias, tomar café da manhã no hotel, foi de avião. Pelo amor de Deus, que caipirismo isso, meu. e essas ONGs recebem milhões de reais. Tem gente que fica Ó, só mas eu fazendo conheço engenharia bons. social que ele não sabe sobreviver de outra coisa, não tem um trabalho útil, aí vira militante. Sim, ou seja, esses caras, assim, ó, Dória, Ronaldo Caiado, o cara é completamente um joguete, assim, uma marionete na mão desses caras, né? Sim, e muitos Felizmente temos o supostamente de Bolsonaro. direita. O Bolsonaro não é. E preciso novamente fazer menção ao nosso prefeito de Mirandópolis aqui, o Everton Sodário, que com certeza ele também não Verdade. está a par de todos esses problemas e vai comprar as brigas certas na hora certa. Isso, é por isso que o político tem que ter a virtude da fortaleza, não ceder a esse tipo de assédio, não tem problema. Todo mundo anda de jatinho, você anda de passagem de ônibus, de avião, a da mais barata que tem, não tem problema. Outra coisa, o povo vai até gostar, porque o povo gosta de estar perto das pessoas que elas elegeram. Então, sai fora desse pessoal que tenta fazer assédio, sai fora desses grandes capitalistas que estão aí financiando o aborto. Tem a fortaleza que é melhor e é isso, né? Exatamente. Muito bom. Então, esse foi o nosso segundo episódio. Vou aumentar o volume aqui pra gente escutar mais um pouquinho da música. Estamos aqui ao som de David Matthew Band, né, pra gente amenizar um pouco o assunto pesado de aborto. Pesado Vamos assim. escutar mais um minutinho de música e a gente se despede já já. É isso aí, pessoal. Fizemos aqui o nosso segundo episódio do podcast. Edvânia, aí, quer se despedir do pessoal? Dar um último recado? Pessoal, acompanhem a série, assistam e compartilhem o máximo com todo mundo que precisa saber disso, porque a gente sabe como é que é o algoritmo das redes sociais, eles podem bloquear esse vídeo. Então compartilha com todo mundo, assista, salva no seu computador, manda para todo mundo que vocês conhecem para eles estarem tomando conhecimento disso. Beleza, pessoal, muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau, tchau. Carlos Santana. Yeah.